Olá, igreja, bom dia, que a paz esteja com todos. Estou aqui mais uma vez para fazer um comentário da Bíblia com vocês. Confesso que bem mais rápido do que eu esperei, achei que eu voltaria só mais lá para frente nas epístolas, mas estou aqui, já no livro de Atos, para iniciar com vocês hoje, seguindo o nosso plano de leitura. Espero que todos estejam sendo abençoados com esse plano, que todos estejam aproveitando a leitura e tenham sendo enriquecidos mesmo de mais conhecimento, porque essa é a nossa intenção, né? Quando a gente decidiu isso, né? Quando a gente decidiu colocar esse desafio para a igreja de leitura, o que a gente queria fazer, na verdade, é desenvolver o costume mesmo, né, de ler, o hábito de ler a Bíblia todos os dias, porque é muito, muito importante que a gente conheça esse livro. Eu ouvi essa semana uma frase que diz que se tudo que a gente conhece de Deus, a gente conhece porque outras pessoas falaram, então a gente está sendo como o povo de Israel, né? Que transferia a responsabilidade para Moisés. Eles não queriam o contato direto com Deus, eles não queriam falar com Deus. Eles mandavam que Moisés fizesse isso por eles. Então a nossa intenção é que cada um aqui se torne conhecedor direto da Escritura, se torne conhecedor do Senhor através das Escrituras. Que essa responsabilidade de buscar e de conhecer o Senhor não seja transferido para outras pessoas. É claro que a gente pode compartilhar ideias, a gente pode compartilhar conhecimento, que é o que a gente está fazendo aqui, né? Mas que cada um desenvolva o hábito e a cultura de buscar conhecer ao Senhor, de buscar ler, né, nas Escrituras e saber de fato quem é o Senhor. Amém? Que o Senhor se revele a você. Quando a gente se propõe a estudar, quando a gente se propõe a vir aqui, gravar um vídeo, né, fazer um comentário da Bíblia, às vezes a gente acha que a gente está abençoando as pessoas, mas pelo contrário, somos nós que estamos sendo mais abençoados. Eu tenho certeza, eu falo por todos aqueles que já passaram por aqui, eu tenho certeza que quem mais foi abençoado foi a gente que se propôs a buscar. Então, que a gente possa compartilhar, que a gente possa derramar do conhecimento que a gente adquiriu sobre a vida de vocês e que vocês sejam abençoados também, tá bom? Então, hoje a gente vai iniciar o livro de Atos, como a gente já tinha combinado, né? Vocês vão ler, a gente vai ler os 3 primeiros capítulos nessa semana. No sábado, agora eu já volto fazendo o comentário deles. E na semana que vem a gente segue até terminar, tá bom? Então, nas próximas semanas a gente vai estar junto. Eu prometo que eu vou me esforçar para que os vídeos não fiquem longos, que eu consiga, né, resumir e trazer para vocês de forma que não fique cansativo, mas que seja proveitoso, tá bom? Para o conhecimento de vocês e para que vocês sejam abençoados. Então, vamos lá, sem demora para a gente não se prolongar. Então, a gente vai começar livro de Atos dos Apóstolos, né? A gente vai fazer hoje um plano de fundo, aqui alguns detalhes, para a gente saber do que a gente vai estar falando nos próximos vídeos, tá? E sobre o que a gente vai estar lendo. Então, vamos lá, livro de Atos dos Apóstolos. A gente já pode começar dizendo aqui, né, que alguns teólogos, algumas pessoas, elas preferem chamar esse livro de Atos do Espírito, né? O nome Atos dos Apóstolos foi dado pela igreja, né, do 3º século. Eu li isso, foi dado pela igreja do 3º século. Mas algumas pessoas preferem chamar esse livro de Atos do Espírito. Por quê? Porque aqui é onde se cumpriu, né, a profecia de Jesus, a promessa de Jesus de que o Espírito seria derramado sobre a igreja. E a gente vai ver aqui no decorrer, né, que a igreja que foi levantada ali, a igreja que se iniciou ali depois que Jesus subiu aos céus, foi uma igreja realmente dirigida pelo Espírito. A gente vê o Espírito se movendo, né? O próprio Deus se movendo em forma de Espírito através da igreja, tá? Então, algumas pessoas preferem chamar de Atos do Espírito por esse motivo. Esse livro foi escrito mais ou menos entre 61 e 85 depois de Cristo, né? Por que esse intervalo tão grande, né? Acontece que algumas pessoas têm algumas teses de
para quem foi escrito, né? A gente sabe aqui que o nome da pessoa a quem foi direcionado esse livro é Teófilo. Mas esse Teófilo tem algumas vertentes aqui, né? Algumas teses de quem seria essa pessoa. Então, tem gente que defende que foi antes e tem gente que defende que foi mais tarde. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco, então só para a gente guardar, tá? Tem algumas pessoas que acham que foi mais cedo, tem algumas pessoas que acham que foi mais tarde, tá? Então, foi escrito por Lucas, né? O mesmo que escreveu o Evangelho de Lucas. Ele foi colocado aqui para a gente na Bíblia, na hora de separar os livros, eles acharam por bem, e eu não estudei, não pesquisei a respeito do motivo, mas eles acharam que seria melhor colocar Atos depois dos Evangelhos, né? E Lucas ficou ali antes, né? Então, João ficou no meio, entre Lucas e Atos, tá? Mas Lucas, o Evangelho de Lucas e Atos é um livro só. É como se fosse parte 1 e parte 2, tá? Então, é um livro só, que foi colocado aqui pra gente de maneira separada, mas é do mesmo escritor, então, um livro só, tá bom? Dividido aqui. E agora, vamos lá. Para quem foi direcionado esse livro? Esse livro foi direcionado a Teófilo. Eu sei que Paulo já falou um pouquinho sobre ele quando ele foi comentar o livro de Lucas, mas eu queria trazer aqui também para vocês alguma coisa a respeito disso, né? A respeito de quem era essa pessoa, Teófilo. Como eu falei, tem 3 teses, né, que são defendidas. Então, a primeira é que ele era um romano muito poderoso, de poder aquisitivo muito poderoso, tá? Então, alguém que tinha muito dinheiro e que foi o patrono, né, de Lucas para escrever esse livro. Naquela época, escrever um livro era uma coisa muito cara mesmo. Então, precisava, né, de um patrocínio. Então, tem uma hipótese que fala que esse Teófilo foi o patrocinador da escritura desses livros, tá? Tem uma segunda tese que fala que Teófilo, na verdade, era um juiz, tá? Era um romano juiz. E que esse livro aqui de Atos e Lucas, ele foi escrito por Lucas, né, como uma forma de defesa para Paulo, que estava preso. Então, ele escreveu esse livro aqui, né, Lucas. Essa tese defende que Lucas escreveu o Evangelho e o livro de Atos para defender Paulo, né, tentar livrar ele do julgamento da morte, né? Ele estava preso e algumas pessoas defendem que então ele escreveu esse livro aqui, que isso aqui seria uma tese, né, de defesa para Paulo, tá? Para que ele fosse liberto, né? Então, o Evangelho, esse livro aqui, é para comprovar que aquilo que Paulo estava pregando era de fato verdade, né? Que ele não estava inventando, que ele não tinha tirado da cabeça dele, mas que tudo o que ele estava pregando era a verdade, que o Jesus que ele estava pregando era de fato o Cristo que veio para o mundo, né? Que sofreu, que pregou, e que Paulo estava fazendo a mesma pregação do próprio Cristo, né, de Jesus, que era o próprio Cristo. Então, era para a defesa de Paulo, tá? O que não aconteceu, se essa tese for a verdade, não foi possível, porque nessa prisão de Paulo, ele acabou sendo condenado e ele foi morto, tá? Então, nessa tese que diz, né, que isso daqui era uma defesa de Paulo, eles até usam, né, a passagem que Paulo, quando ele está na prisão, ele manda chamar João Marcos, né? Ele manda chamar Marcos, ele manda trazerem para ele os livros, ele manda trazer para eles folha, né? Por quê? Porque eles estavam escrevendo, eles tinham pressa, o dia do julgamento estava chegando e eles precisavam ter tudo pronto para comprovar, né, a veracidade de tudo que Paulo estava pregando e de tudo que Paulo estava falando. Porém, se essa tese for real, né, se for a correta, não foi possível porque Paulo morreu, né? Ele foi condenado e ele morreu. Mas, né, nada foi em vão, tudo foi já no propósito do Senhor, porque hoje, por conta disso, a gente tem um livro, né, contando, assim, com detalhes,
como foi o início da igreja, contando tudo que a gente tem para receber através desses dois livros, que são assim muito, muito ricos mesmo, né? E que nos acrescentam bastante. E tem ainda uma terceira tese, né, uma terceira vertente, que fala que Teófilo, na verdade, o significado desse nome, Teófilo, é amigo de Deus, ou amado por Deus. Então, tem uma tese que diz que, na verdade, esses dois livros foram escritos para todos aqueles que são amigos de Deus, para todos aqueles que são amados de Deus, né? Então, no geral, todos os cristãos que vão ler esse livro, eles podem receber como se tivessem sido escritos para eles mesmos, tá? Então, tem essas três possibilidades. A gente pode até se apegar nessa terceira, né, que fala que o livro foi escrito para os amigos de Deus, nós que estamos aqui buscando conhecimento, nós que estamos lendo, procurando conhecer, nós somos os amigos de Deus. Então, esse livro foi escrito para nós, tá bom? Vamos nos apegar nisso. Mas, se você quiser também, depois, né, que eu te mande alguma coisa a respeito dessas outras possibilidades, você pode me falar, que eu passo para você depois sem problema nenhum, tá bom? Eu vou pesquisar depois se eu posso deixar até o link dos vídeos, das pesquisas que eu fiz aqui nesse nosso vídeo de hoje. Eu não sei se pode por conta de direito de imagem, essas coisas, mas eu vou pesquisar e se der eu até deixo aqui para você assistir depois, porque eu achei muito interessante, fez muito sentido para mim. Talvez faça para você também, tá bom? Então, se você quiser depois, caso eu não deixe aqui e você queira, você pode me falar que eu mando para você também depois. Porque, como eu falei, qual que é a nossa intenção, né? Que a gente desenvolva o hábito de ler a Bíblia, de estudar e de pesquisar. E que a gente encontre, né? Claro que a gente sempre tem que estar pesquisando em fontes seguras. A gente tem que saber qual é a visão da nossa igreja, o que os nossos líderes acham que é correto, quem são as pessoas que podem dar esses estudos para a gente. Então, a gente tem que estar sempre caminhando todo mundo na mesma direção, tá? Então, sempre fonte segura. Se você tiver dúvida de alguma coisa, vai consultar o seu pastor, vai perguntar para eles o que eles acham a respeito daquilo. Eu sei que eles vão gostar e vão ficar felizes de ver o seu empenho, de ver você se esforçando para estudar. Se tiver dentro, ok. Se não tiver, a gente descarta, tá? Mas isso faz parte de estudar, né? Às vezes a gente fala algumas coisas e não é para trazer nenhum conflito, não é para trazer nada, nenhum barulho, nada disso, né? Nenhuma discussão. É só para despertar mesmo o interesse de estudar e o interesse de conhecer mais, certo? Então, quem era Lucas, né? A gente sabe que por profissão, a mais conhecida dele era médico, né? Ele era um médico, ele era uma pessoa muito estudiosa, muito conhecedora, né? Quando ele se converteu ali, através do ministério de Paulo, quando ele foi alcançado e ele se converteu, ele se tornou, assim, de fato, um estudante das Escrituras, um estudante de toda a história. A gente sabe que ele não conviveu com Jesus, mas ele tem detalhes, assim, muito ricos. Por quê? Porque ele se preocupou em estudar, ele se preocupou em pesquisar, ele se preocupou em conversar com pessoas, né? Então, ele teve várias fontes para escrever esses livros, né? O Evangelho de Marcos já tinha sido escrito, então ele pôde usar ali um pouquinho dele. Ele conversou, né, com as pessoas que estiveram com Jesus, as mulheres, a própria mãe de Jesus, né, que esteve com ele desde a barriga. Então, ela pôde passar muito do conhecimento dela para Lucas, para que ele pudesse escrever. E ele pesquisou tanto, né, que ele se tornou de fato um pesquisador e um teólogo, de tanto que ele se esforçou para estudar e para aprender, tá? Nessa tese que diz que ele estava aqui tentando defender Paulo, fala também que ele seria um estudante de advocacia. Então, ele estaria, além de médico, tentando se tornar um advogado, tá? Então, ele era muito estudioso mesmo. É isso, gente. O livro está dividido, né, em algumas partes. Primeiro, os capítulos ali, né, do 1 ao 2,
ele fala um pouquinho a respeito do tempo que Jesus passou aqui depois que ele ressuscitou, né? Então ele passou aqui, ele fala que ele passou 40 dias aqui ainda, dando instruções para os discípulos, estando com ele. A gente vai ler depois mais para frente no próximo vídeo, mas só para vocês saberem, né? No comecinho ali então é a respeito disso, a escolha do discípulo que ficaria no lugar de Judas, e depois ele foca bastante, né, ali na liderança de Pedro como líder da igreja ali que tinha acabado de nascer. Tá? Então, do 1 até o 12, o foco está na liderança de Pedro. Do 13 até o 28, daí ele já está focado ali em falar no ministério de Paulo, tá? Que depois que se converteu, virou um missionário, assim, sem igual, né? Se não dos melhores, com certeza. Para mim, assim, eu acho que ele foi o melhor, né? Missionário, assim. Eu sei que tem muita gente ainda que sofre, que dá a vida pelo evangelho mesmo nos dias de hoje, mas Paulo, assim, foi o primeiro e ele exerceu com excelência aquilo para que ele foi chamado, né? Então, mostra ali o ministério dele abrindo de fato a porta para os gentios, tá? Espalhando o evangelho pelo mundo, como era o desejo do Senhor, né? Quando ele diz que era até os confins da terra, né? Paulo, eu acho que ele fez isso com excelência. Então, ele entregou a vida mesmo dele, de fato, e vai ter esse foco aqui de Lucas falando a respeito desse ministério dele, tá bom? Eu acho que era isso que eu tinha para passar para vocês hoje. Se tiver mais alguma coisa, a gente fala mais para frente. Se ficar alguma dúvida, então, como eu falei, pode deixar depois para a gente nos comentários, tá bom? Espero que todos permaneçam na leitura e até o próximo vídeo. Deus abençoe.